Autismo, TDAH, Down, TOD, todos esses, nas creches e jardim de infância. E eu pergunto, você, professor, está preparado para recebê-los? Então venham comigo. Professores sempre estão sobrecarregados. Tanto sobrecarregados de trabalho, planejamentos pedagógicos, atividades elaboradas para realizar justamente com as suas crianças, tarefas manuais e muitas tarefas manuais. Nossa, além disso, se dedicar àquelas crianças que precisam de um olhar diferente e cuidadoso, bem estruturado. Ufa, mas é muita coisa, não é? A vida do professor e o auxiliar de educação não é calmaria, e realmente não é. Quantos professores se encontram numa sobrecarga imensa? Você sabia que 60% a 70% deles estão realizando transição de carreira? Justamente porque muitos deles estão se sentindo tão sobrecarregados psicologicamente que não permitem mais permanecer nessa profissão tão bonita, nessa profissão de lecionar. Agora eu te pergunto, se você é um desses profissionais que esteja se sentindo desvalorizado, desmotivado com essa profissão tão linda que havia escolhido, esse vídeo é para você. Então venha comigo que você vai aprender bastante. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de falar e deixar um alerta para vocês. Você sabia que aqueles que não são inscritos neste canal Mamãe Multidisciplinar tem uma grande probabilidade de perder ou ficar atrasado em conteúdos e dicas excelentes? É verdade. Portanto, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, dê o seu joinha, compartilhe com educadores, com familiares que precisam, gente, aprender esse conteúdo que é tão significante, é tão importante para nossas crianças e os nossos professores. Normalmente, começamos a saber identificar os sinais e sintomas de autismo precocemente. Isso é fato, isso é verdade. Quem trabalha em jardim de infância, em creche, sempre tem aquela pontinha assim, tem algo estranho nessa criança. Pois a creche e o jardim de infância são justamente o quê? É o mais próximo da efetividade de identificação e intervenção possível que possamos alcançar. Vocês sabiam? E os educadores infantis relatam normalmente e notam sinais extremamente diferentes, como eu tinha falado anteriormente. O ruim é o quê? Que muitos desses educadores esperam um período significativo, justamente um período tão significativo para relatar aos pais, e já outros relatam de imediato. Tem aqueles que já falam, tem algo acontecendo, é assim, esse comportamento é isso, isso, isso. E os pais vê a situação, porém já é diferente, porque os próprios pais não aceitam e ficam chateados. Essas duas situações, sejam ambas essas abordagens, elas são muito complexas. E por que eu falo que elas são muito complexas? Porque o primeiro exemplo que eu dei, o professor ficou inseguro. Ele deixou passar justamente o quê? Um ponto crucial da aprendizagem. Meses pode ter se passado aqui e sabemos nós que nossas crianças, especialmente as pequenininhas, um mês é muito tempo, é muito significativo. Vocês já repararam que a criança ela tem um aprendizado tão grande em um mês? A diferença que ela faz de um mês, 2 meses, 3 meses, o tanto de coisa que elas aprendem, que você fica assim até impressionado. Nossa, mas é tão esperta, é tão inteligente. Justamente 3 meses para uma criança é como se fosse, na idade adulta, uma idade maiorzinha, como se fosse 7 anos, 6 anos, 5 anos para nós. Compreendeu? Então, é um ponto crucial da aprendizagem. E o professor deixar de relatar isso para os pais é algo que deixa passar essas intervenções, esses estudos que os pais poderiam iniciar com a sua criança. Então, isso é delicado, é complexo. Já o segundo exemplo que eu dei é mais delicado ainda. Por que é mais delicado? Pois é aqueles que são os divisores de água no tratamento da criança, ou seja, os seus próprios pais estão negando de antemão a drenagem, justamente a drenagem adequada dessa onda de exploração
né? Essa onda de sentimentos, essa onda de dúvidas, que cabe aos pais também a realizar retiradas de dúvida, buscando profissionais, essa onda de medo, porque a gente realmente sente medo, mas precisamos passar por cima desse medo e superar. E tem um aprendizado nisso tudo. Portanto, a escola é o principal ambiente social da criança. Quando iniciamos a riqueza de estímulos adequados, já na creche ou no jardim de infância, nós intensificamos nas rotinas diárias em casa, estamos ensinando justamente essa criança não só ter comportamento de aluno, mas ajudando a compreender que aquele ambiente com tantos estímulos também é acolhedor. A escola também é acolhedora, assim como é em sua casa. Quando temos a oportunidade de observar crianças maiorzinhas, aquelas crianças maiores nas escolas, percebemos a pouca participação justamente nas atividades escolares que aquela criança apresenta, porque teve essa falha precoce, teve essa falha antes. Então essas crianças maiores, temos facilidade de observar esses déficits, né? Essa pouca participação nas atividades, comandos coletivos, eles se isolam gradativamente ou se isola já de início, chega na escola e já se isola, vai para o canto, um cantinho lá na escola, numa sala, no banheiro, na sala de aula. Então ele prefere ficar só. E daí, quando ele está maiorzinho, é onde a gente já tem a certeza que a criança ela realmente tem um sintoma, ou ela tem um risco, ou ela realmente é autista. Portanto, a oportunidade de ouro para a intervenção sempre será, primeiramente, em casa antes dos 12 meses. Gente, independente se a criança for autista ou não, se você está vendo sintomas ou não, faça uma intervenção com a sua criança já desde pequenininho, estimulando, fazendo atividades, mostrando, fazendo com que ela toque, com que ela cheire, conversa, tira eletrônicos de perto dela, celular, desenho, essas coisas que tem muitas imagens. Mostra para ela um tato, um físico, que ela possa sentir. Certo? A gente tem que fazer isso, os pais necessitam fazer isso. Primeiramente, fazemos isso. E na creche, quando a criança já entra com 6 mesinhos, geralmente, mas tem gente que coloca até antes, coloca com 4 meses já na creche, façam isso também com seus aluninhos ali. Vai fazendo essas interações bastante intensificadas. Portanto, é interessante sempre a gente fazer essas intervenções em casa. Então, primeiramente, a intervenção deve ser em casa. Segundo, fazemos a intervenção nas creches e no jardim de infância, certo? Pois é justamente esse triênio, esse início dos 3 anos da criança, que ela tem uma plasticidade cerebral gigantesca, avassaladora, e não podemos perder essa oportunidade, não podemos perder tempo, gente. Também não podemos ficar desesperados. Temos que fazer as intervenções, os estímulos de forma correta, mas não perca tempo. Não perca tempo. E caso você que esteja assistindo esse vídeo e já passou um tempo, ai Mayara, eu perdi meu tempo, agora meu menino já está maiorzinho, não se desespere. Agora faça com ele, estimula também, conversa, mostra. Vai ser mais trabalhoso? Vai, não vou mentir. Por quê? Porque é diferente quando você está trabalhando uma cabecinha madurinha que está iniciando tudo e você está mostrando os estímulos de uma cabecinha que ela mesma buscou por ela, os interesses e focos por objeto, da forma dela, do jeito que ela quer, e depois você tem que quebrar isso fragmentado. É possível? Sim, tudo é possível, mas você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque a forma como você trabalha uma criança que já tem uma rigidez, uma criança que, vamos dizer, entre aspas, que já tem as suas manias, uma criança que está iniciando é totalmente diferente, certo? Então tá bom. Então tá certo, Mayara. Eu entendi o que você quer me passar, eu tenho alguns alunos com risco de autismo na minha sala, e o que é que eu posso fazer, como é que eu vou fazer para ajudá-lo? Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que você pode se utilizar. A primeira é usar o interesse da criança. E como é que vamos fazer isso? Por exemplo, a criança, vamos dizer que a criança ela gosta muito de dinossauro. São muitas delas que gostam, mas também tem aquelas crianças que gostam de objetos aleatórios. Tem criança que gosta de uma pedra, de um galho de árvore, folhas. Então, assim, são diversificadas, porque o autismo é isso, é esse espectro, né? Mas vamos dar aqui o exemplo do dinossauro. Você poderá usar esse dinossauro, que é o interesse dessa criança, e incluir esse dinossauro nas suas atividades.
às vezes, não às vezes, a maioria das vezes, as creches, elas não deixam as crianças levar um brinquedinho para não haver intrigas e brigas entre os coleguinhas. No meu ponto de concepção do que eu vejo nas escolas, temos que ensinar as crianças a saber compartilhar o seu objeto de interesse. Então, seria interessante, uma vez na semana, as creches permitir que os pais deixem a sua criança levar um brinquedinho de apego para trabalhar isso em cada uma delas. Ter esse compartilhamento, fazer essas interações de o brinquedinho é de fulano e esse aqui é de ciclano, ensinar a criança a solicitar, a pedir e esperar a deixa da outra criancinha deixar pegar o brinquedo, fazer essa troca de turno, que é extremamente importante, a criança precisa aprender a fazer essa troca, estimular a fala, justamente aqui você está estimulando a fala não só da criança autista, mas você está estimulando a fala das outras crianças, as que têm apraxia de fala e tudo mais, porque você está fazendo assim, você só vai ganhar se você pedir. Pede, me empresta, por favor, me empresta, e espera a deixa do outro coleguinha, ensina o outro coleguinha a falar, sim, empresto, e faz essa troca. Porém, sabemos que nossas crianças, elas são muito ansiosas, elas querem as coisas assim já de imediato, então não segura muito. Fala assim, vamos trocar um brinquedinho com outro amiguinho? Faz aquela troca em segundos e depois destroca, porque ele vai aprendendo com o tempo. Aí depois você vai aumentando o tempo de cada um permanecer com o seu brinquedinho ou brinquedinho além de cada coleguinha. E isso eles vão começando a formar na sua cabecinha aquele momento de espera, aquele momento de poder depois pegar e entregar, passar para o outro. Então, isso é legal, realizar esses momentos. E também outra coisa que eu vejo que é interessante, que muitas escolas têm, mas parece que tem uma dificuldade, especialmente na creche, é o momento do contar a historinha. E o momento de contar a historinha não pode ser só uma vez na semana. Coloca o momento do contar a historinha todos os dias. Tem a rotina desde pequenininho. Eles ali na turminha do agrupamento de 6 mesinhos, no agrupamento de 2 anos, no agrupamento de 3 anos, todos os dias ter aquele momento do contar a historinha, para que eles possam já ter noção de ouvir o outro falar, a professora falar e aprender esse comportamento de aluno, esse comportamento de ouvir. Estimular a criança a sentar em roda e ficar observando o professor falar. Ah, Mayara, mas é muito difícil, como é que as crianças têm 2 aninhos e não param e tudo? Eu sei, mas é rotina. Colocando ali para esperar. E outra coisa, aquela que estiver lendo, não fica só lendo e mostrando imagem, gente. Faz articulações com o seu corpo, com o seu rosto, mostra as expressões faciais, faz onomatopeia. Eu tô contando a história do urso. Faz aquele barulho, chama a atenção da criança para você. Conversa, mostra que essa criança ela vai ficar encantada. E se for, justamente como eu tinha falado anteriormente, se for um estímulo de algo que a criança se interessa, por exemplo, o dinossauro, que a maioria gostam, você faz esses estímulos de onomatopeia do dinossauro, o dinossauro que levanta o seu corpo e faz uma voz e faz as personagens pré-históricas. Isso, gente, é magnífico, as crianças ficam encantadas. Então a gente tem que saber se expressar. Sei que muitos professores ficam cansados, a gente fica cansado mesmo. E fazer aquela leitura todo dia, mas também é um trabalhar com você professor, com você auxiliar de educação, com você que está ali para cuidar dessa criança, até um mediador mesmo, ali trabalhando no estímulo, porque por mais que a gente só mostre, ensina uma vez ou outra na semana, todos os dias a gente tem que incluir na rotina sinapses de aprendizagem rotineiro, de a criança buscar conhecimento, buscar curiosidade, buscar nas pessoas especificamente. As crianças autistas necessitam buscar nas pessoas curiosidade, porque elas são crianças que buscam muito nos objetos e esquecem as pessoas. Então é onde a gente tem que fazer você ser o centro da atenção, para que as suas crianças te vejam de forma diferente e de forma de aprendizado. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos colocar assim, as crianças, para elas serem, como é que a gente chama?
ser personagem. Coloca a criança para ela escolher ser uma personagem. Vamos dizer assim, você sempre presta atenção que as suas crianças gostam de uma personagem, ou gosta de um herói, um super-herói, ou de um animal demais. Coloca cada um, especificamente cada um. Não faz assim, quem é que quer ser o Homem-Aranha? Não, você vai colocar para cada um. Você quer ser o quê, fulano? Homem-Aranha. Muito legal, Homem-Aranha. E você quer ser o quê, fulano? Dinossauro. Dinossauro. E você, a princesa. A princesa. Espelho meu. Então você vai colocando para cada criança escolher sua personagem, fazer uma historinha, realizar essa historinha de forma bastante interativa, com ruídos legais. Coloca as crianças para fazer seus ruídos, coloca as crianças para entrar e participar da historinha, fazer onomatopeias. E a criança autista vai gostar disso. Ela vai gostar e vai começar a fluir a sua voz, vai começar a fluir o seu falar, a sua interação, porque ele está sendo uma personagem que ele gosta. E você chega mais próximo dele e conversa com ele com forma de personagem. Se você, por exemplo, se ele está sendo o Homem-Aranha e ele tá lá, você fala, eu também sou a Mulher-Aranha, e faz, coloca ele para te imitar, fazer as imitações, fazer os ruídos. Isso é muito positivo. E a aprendizagem vem muito, mas muito mesmo nessa situação. Então a gente precisa colocar o nosso corpo para trabalhar. Tá certo? E tem muitos professores maravilhosos que gostam de fazer aqueles trabalhos manuais, visionais, mas quanto mais você trabalha a sua expressão corporal, o seu rosto, o seu corpo, a sua fala, melhor. Mas não trabalha de forma cansativa, trabalha de forma pausada, bem articulada, mostrando bastante movimentos grandes, não é movimento pequeno e rápido, essas coisas, falando rápido demais, que as crianças... Você que fala rápido demais, tem mania de falar, oi menino bonitinho, ai que coisinha mais linda, vem cá, até o adulto fica tonto. Imagina a criança que não está entendendo nem o que você está falando. Então, assim, seja articulada, pausado, conversa, abre o peitão, mostra que você está ali para recebê-lo e ensinar. Certo? Que isso é maravilhoso, isso ensina muito, a criança fica apaixonada, a criança quer saber mais, a criança fica te buscando o tempo todo. Isso é o legal. E a segunda dica aqui também que eu dou para vocês é a participação e as adaptações que a gente vai colocar. Adaptações de material e adaptação também do ambiente. Mayara, por que eu preciso adaptar o material e o ambiente? E isso vai dar muito trabalho, isso daí vai dar muito serviço para mim, que eu já tenho serviço demais, eu já tenho que fazer coisa demais e ainda tenho que fazer adaptações. Uma coisa bem interessante que seria ótimo vocês saberem a partir de agora. A partir do momento que você pensa em fazer uma adaptação do seu material e do ambiente para uma criança autista, uma criança que tem TDAH, uma criança que tem síndrome de Down, uma criança que tem qualquer tipo específico e especial de transtorno, você não está fazendo essa adaptação apenas para ele. Você não está apenas ajudando ele, você está ajudando a sua turma por todos e você está ajudando você. Porque a partir do momento que você faz um material para incluir todo mundo trabalhar nesse material, você vai ver o quanto vai ser gratificante e menos trabalhoso. Porque quando a gente faz um material específico apenas para uma criança e um material para os outros grupos, aí a gente fica bem sobrecarregado. Mas quando você faz um material específico para aquela criança, mas pensando em todo o grupo trabalhando junto, isso é maravilhoso, porque ele está aprendendo junto com seus coleguinhas estão aprendendo junto com ele, e isso desenvolve muito, muito mesmo. Isso é bom. Então, primeiro, antecipe tudo para as crianças. Se você for fazer, vamos dizer que hoje vai ter a aulinha da atividade de blocos. Antes de iniciar, ou você já jogar ali os blocos, jogar a atividade, os materiais no chão ou então na mesinha, você conversa com as crianças, antecipa. Crianças, fulano, beltrano, chama cada um. Ai, Mayara, mas eu tenho 22 alunos. Chama cada um pelo nome e fala, vocês sabem o que a gente vai fazer hoje? Sabe qual atividade que vamos fazer? Vamos fazer castelos, vamos trabalhar com blocos. E quem é que sabe fazer bloquinho? Você sabe fazer bloquinho, fulano? E você cansar de fazer bloquinho? Bloquinho de 2. Vai, conversa com cada um. Tem que trazer cada um. A gente tem mania de trabalhar no todo, chamar atenção, tentar chamar a atenção do todo das crianças, mas só um ou outro que vai prestar atenção em você. Se você quer ter a certeza que todos estão
se interagindo, você tem que falar pausadamente com cada um, nem que seja repetidas vezes. Fulano, qual bloquinho que você gosta? É azul ou amarelo? Qual bloquinho que você gosta, Beltrano? É azul ou amarelo? Vai falando com cada um. Isso vai chamar a atenção e eles vão aprender muito mais. Todos eles vão aprender. Não vai ser só um ou outro que prestou atenção em você e os outros ali, o que tem TDAH, que está observando algo ali que não tem nada a ver, não aprendeu nada, ou que é o autista ali que está observando um objetozinho e está brincando. Esses não vão ficar de fora, porque você está trazendo para a atividade. Então, não importa, gente, também é bom saber que não importa a idade da criança. Todas as crianças têm capacidade de observar as suas colocações, a sua colocação, a forma que você fala, como você interage, desde que seja bem articulado, como eu sempre falo, bem desenhado, Mayara, eu gosto de trabalhar com figuras, mostra as figuras, só a criança, se vocês vão fazer um trabalhinho de bloco hoje, imprime uma imagem de bloco e fala, crianças, hoje vamos trabalhar com blocos, mostra o desenho do bloco para as crianças, para que ela já tenha noção do que vai ser feita aquela atividade, e depois você coloca ali na rodinha para cada um pegar. E isso é interessante, que você não espalhe tudo, dê um de cada, para cada criança, para elas começar a explorar apenas um bloco, aí depois dá mais um, para cada um fazer um encaixe, para elas começar a ter noção de tempo, noção de espera, depois faz uma troca, pede para as crianças começar a trocar, vai dando aquele suporte para eles trocar um com o outro. E isso que é interação, isso que é intervenção de qualidade. Não é só jogar, deixar aquela sala bagunçada. Nem as crianças conseguem saber o que está fazendo. Nem as crianças conseguem pegar e fazer alguma coisa funcional mesmo com os brinquedos, quando você só joga ali e deixa haver navios. Compreende? Então, aqui é um ponto importante que temos que ter um cuidado. Colocar justamente isso. Toda e qualquer, como eu tinha falado, toda e qualquer atividade que forem ser realizadas, seja já conhecida pela criança ou não, deixa claro. Faça um modelo com alguém, pega uma pessoa, pega um professor, ou pega até um alunozinho mesmo, faz um modelinho, antecipe, retire sempre aqueles estímulos, sabe? Vamos dizer que você está nessa atividade específica, se tiver uma sala muito cheia de brinquedo, muito cheia de estímulos secundários, muitas folhas, muitas mochilas, tira, para você poder trazer a atenção de todos para você, certo? O mais importante ainda, deixa a criança, especialmente a criança que tem transtorno, mais próximo de você. Deixa ele mais próximo, por quê? Porque essa é uma criança que precisa de um pouco mais de suporte. E sabemos que nas creches não tem mediador, né? Geralmente é a professora mais um auxiliar. Então deixe mais próximo de você. Não precisa você dar o seu 100% só para ele, porque as outras crianças também precisam da sua atenção. Mas ele estando um pouquinho mais próximo de você, fazendo essas interações, essas tarefas, ele vai começar a buscar, a compreender melhor. E como vai ser uma rotina, ele vai começar a ter mais atenção para você, professor, certo? E também sabemos que muitos precisam de ajuda, de suporte. E esses que precisam de ajuda, de suporte, aos pouquinhos você vai retirando. As primeiras semanas é um pouquinho mais pesado, mas depois você vai ver quanto vai ficar mais leve, tá bom? E agora eu vou dar a terceira e última orientação para vocês. Mas essa última orientação não vai ser apenas uma orientação. Vai ser um checklist avançador para você, professor de creche, jardim de infância, avançar bastante com o seu aluno. Mas como esse vídeo vai ficar bastante grande, eu vou ter que deixá-lo para o próximo vídeo, tá bom? Porque no próximo vídeo poderei especificar de forma complexa, bastante decisiva aqui, e ensinar para vocês ponto a ponto, bem fragmentado, para que possamos fazer e trabalhar com excelência com as nossas crianças. Eu agradeço você que esteve aqui comigo nesse vídeo, aprendendo bastante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, aprendido. Como dito antes, mantenha esse projeto em andamento, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe bastante se você acredita justamente que possamos mudar a vida de famílias e educadores que precisam receber esse conteúdo, tá bom? Um enorme beijo no seu coração, que Jesus abençoe você e toda a sua família e todas as nossas crianças, seja ela com transtorno ou sem transtorno. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.